O meu nome é Thiago Baresson, para quem não me conhece. Eu sou coordenador do curso de Direito aqui da Unesp. Eu estou vendo uns nomes aqui do pessoal que está presente, não digo todos, mas alguns eu reconheço como acadêmico, né? Eu queria saber se tem alguma pessoa que está presente aqui, que está assistindo, que não é aluno da Unesp, puder falar no chat, ou ligar a câmera e o microfone. Na verdade, se quem quiser ligar a câmera também para interagir, a gente está num momento aqui, na verdade, não tão formal, não são muitas pessoas, e é até bacana, fica um pouco mais interessante a nossa conversa. Todos são alunos? Ah, o José Mário da Univassal. Legal, bem-vindo então, José Mário, tá? Eu queria dizer para todos que estão presentes aqui, para não se esquecerem de se inscrever na, no link, tá? Para a gente aí poder ter na verdade, se for o caso que vocês precisarem de certificação, depois a gente providencia, né? Só entrar em contato comigo. E também para a gente ter uma noção aí de quem está participando. A Alicia também é da Uninassal, bem-vindo, tá? Todos aí são bem-vindos, seja aluno da Unesp, da Uninassal ou de outra instituição. A gente quer aí, na verdade, aproveitar esse momento para aproximar, né, os acadêmicos e também quem é da comunidade em geral. Bom, então, novamente, me apresentando, meu nome é Thiago, eu sou professor de Direito da Unesc. Na verdade, eu sou professor desde 2014. Em 2018, eu saí da Unesc para cursar mestrado. Em 2020, eu retornei, né, e concluí o mestrado. E aí voltei a dar aula. E, desde o ano passado, estou aqui na coordenação do curso. Tá? Inclusive, os professores que hoje estão na Unimassal, Unifacimed, boa parte deles eu conheço, na verdade, já foram colegas meus de profissão, tá? E aí a gente tem esse projeto, né, que chama Projeto Capacita. Ele é um projeto do professor educacional. Ele é voltado inicialmente para quem não é acadêmico, né? Mas nada impede de a gente trazer isso também como um acréscimo, como algo a mais para quem é aluno, quem já está cursando um curso de graduação em Direito ou em outra área e deseja aprofundar seus conhecimentos. Esse curso que eu preparei para vocês, ele é um curso mais prático, tá? Ele não é um curso tão conceitual, tão teórico, digamos assim, e a ideia é que mesmo que a pessoa não seja da área do direito, ela consiga aproveitar, ela consiga extrair alguma coisa que vá ajudar ela no dia a dia, na sua vida profissional. Nós temos hoje esse material que eu preparei de como fazer um contrato de aluguel. Amanhã nós vamos ter com o professor Alexandre Pureto, um curso sobre profissões do futuro. E na segunda-feira, encerrando a série de Capacita Unesco, a qual nós vamos ter a apresentação da professora Nayara, que vai falar de abertura de MEI, né, microempreendedor individual. As demais apresentações são bem interessantes, não só a minha, e eu particularmente vou acabar assistindo as outras também, porque eu quero aprender, né? A gente nunca sabe do futuro, né? Quem sabe é preciso empreender também como autônomo, abrir uma empresa, então, ou mesmo, né, procurar uma colocação no mercado de trabalho de uma maneira mais, digamos assim, mais a longo prazo, pensando nas carreiras, né? Então, todas essas apresentações, elas são extremamente pertinentes, tá? É claro que a gente tem também outros cursos aqui na instituição, né? Nós temos cursos da área de engenharias, né? Nós temos engenharia civil, engenharia mecânica, e a professora Nayara, por exemplo, ela é contadora, né? Ela é professora do curso de ciências contábeis. Então, de certa forma, a nossa apresentação ela é interdisciplinar. O professor Alexandre é do direito, mas ele vai falar não só de carreira jurídica, ele vai falar da profissão. Mas falando agora da minha exposição propriamente, né? Como fazer? Faltou talvez até uma interrogação, mas no fim das contas não é retórica, que é explicativa, que é dizer, em termos práticos, como se faz um contrato de aluguel. Alguém já fez aqui um contrato de aluguel? Ou já precisou fazer um contrato de aluguel? Já? E como vocês fizeram? Ou quem fez?
foi procurar onde? Né? Muito provavelmente foi procurar na internet um modelo, né, de como fazer esse contrato. Nada contra o uso da internet como ferramenta. Olha só, Alicia, corretora de imóveis, ótimo, Alicia. Então, você já está até um passo adiante, né, que, com relação a essa discussão, para poder contribuir, vai ser bem proveitoso para nós. Né? Mas, muitas vezes, até acho que a Alicia já deve ter se deparado com esse tipo de situação, muitas vezes a pessoa, ela prefere fazer por conta o contrato de aluguel, não contratar um profissional, não contratar um corretor de imóveis ou mesmo um advogado, e ela acaba gerando um contrato deficitário, um contrato com problemas, porque tem alguns pontos específicos na elaboração desse contrato. Não é necessário ser um bacharel em direito, mas é importante saber essas técnicas, né, tecnicalidades jurídicas, para que não vá haver problemas no futuro a respeito do contrato. Tá? Eu não vou falar aqui na apresentação sobre cobrança, sobre débitos e contratos de aluguel, porque aí a gente acaba saindo, extrapolando um pouco o objeto de análise. Eu vou falar mais da elaboração desse contrato e que, em termos práticos, digamos, a pessoa, mesmo fora da faculdade, ela já vai ter uma noção melhor. Ela vai poder, por exemplo, entrar na internet, pegar um modelo, se for o caso, né? E ela vai poder ajustar, né? Ver o que está faltando, acrescentar, tirar aquilo que não é pertinente e assim por diante, nessa elaboração contratual. Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Se não estiverem vendo, é só avisar. Bom, como se regula o contrato de aluguel? Na verdade, o contrato de locação é um contrato mais amplo. Ele não é só aluguel de imóvel, né? O contrato de locação, nos termos do Código Civil, ele pode dizer respeito à locação de veículo, locação de outros bens imóveis, né? Locação de imóvel rural, a gente vai falar aqui de imóvel urbano, locação de apartamento para temporada, locação de quarto, locação de quarto em hotel, hospedagem, assim por diante. Tudo isso está no regime da locação no direito civil, que é basicamente eu ceder um bem por um tempo a uma outra pessoa mediante contraprestação. A pessoa vai me pagar para ficar com aquilo. Tá? Apesar de a gente ter essas estipulações ou regras gerais do Código Civil, desde aqui na Lei 10.406 de 2002, nós temos, objetivamente, uma lei anterior, que é a Lei 8.045 de 91, que é a chamada Lei do Inquilinato, a Lei de Locações. É uma lei que já estava em vigência quando do Código de 1916 e ela não foi substituída, ela não foi revogada em 2002, ela se manteve. Na época até houve uma discussão a esse respeito, mas tanto a Lei de Locações quanto o Código Civil, eles têm conteúdos compatíveis, digamos assim. Então, hoje não há dúvida de que a locação de imóvel urbano é regulada especialmente pela Lei de Inquilinato e, se não houver uma regra, se não houver a disposição na Lei de Inquilinato, nem lei de locações, aí vai se socorrer à lei geral, à regra geral, que é o Código Civil. Tá? Aqueles que são do curso de Direito provavelmente estão familiarizados com norma especial e norma geral. Então, a gente tem aqui regras especiais de locação de imóvel urbano, na Lei de Locações, e regras gerais no Código Civil das demais locações. Tá? Essa noção é importante, porque muitas vezes a pessoa, sem ter conhecimento técnico, ao procurar alguma informação sobre locações, ela vai direto no Código Civil, sem saber daquelas regras antigas, mais antigas e especiais a respeito. Tá? Nós temos, com certeza, também regras especiais aqui do Estatuto da Terra, né, da Lei 4.504, de 1964, uma lei bem antiga, mas ela regula a posse, a aquisição algumas regras sobre a aquisição de propriedade também do imóvel rural. A gente não vai tratar a respeito, tá, aqui, porque é um outro tema que a gente sai até do direito civil, de forma geral, e vai falar de direito agrário, nada específico, e é importante fazer essa diferenciação, tá, na medida. E também há outras regras de locação que estão fora da lei de locações. Veja só, locações de imóveis públicos. O poder público pode ser dono do imóvel, ele pode ceder, mediante prestação, contraprestação, para um particular. Tá? Isso acontece muito em Brasília, né? Nos chamados imóveis funcionais, por exemplo. Eles podem ser cedidos a um funcionário que está ali em Brasília, e outros podem ser locados por particular mesmo. Tá? Tem decretos específicos a esse respeito. Vagas autônomas de garagem também
estão fora da lei de locações. Vejam só, se a vaga de locação ela está vinculada a uma unidade imobiliária, a um apartamento, aí ela vai ser abrangida no contrato de locações dentro da lei de locações. Mas às vezes acontece do dono daquela vaga alocar só a vaga, sem locar o apartamento. Então não se aplica, nesse caso, a lei de locações. Por quê, professor? Por que, Thiago? Porque a lei veta expressamente essa aplicação. Na verdade, a própria lei de locações, se não me engano, no artigo 2º, ela fala da não aplicação nesse caso. Tá? Também a gente vai ter a não aplicação para hotéis, Airbnb, a parte hotel, locação de quarto. Tá? Existe uma discussão bem interessante, né, nos tribunais a esse respeito, mas a gente não tem o regime da lei de locações voltado para esse tipo de imóvel. Está dando um pouquinho de eco aqui. Tem alguém com o microfone aberto que está dando interferência. O meu. Deixa eu ver aqui, a Ana Carolina, eu vou só ativar o mundo dela aqui. Pronto, agora sim. Muito bem, agora acho que está melhor, né? Vocês estão conseguindo me escutar? Está clara a exposição? Tranquilo? Sim, está dando sim. Legal, obrigado. Bom, voltando então. A gente tem esse regime geral sobre locações, tá? Agora, falar da construção do contrato de locação. Existem perguntas, questões que devem ser respondidas de maneira clara no contrato de locação, tá? Especialmente locação de imóvel urbano. Primeiro, quanto tempo vai durar a locação? De maneira geral, se o prazo é determinado ou indeterminado, tá? Não raro se estipula por prazo determinado, ou seja, para durar determinado período de tempo, mas na locação de imóvel urbano para fim residencial, por exemplo, tipicamente, uma vez vencido esse prazo, há a prorrogação automática do contrato de locação. Isso está na lei de locações. Tá? Mas é possível estabelecer qualquer outro período de tempo também, ou de plano dizer que é por prazo indeterminado. Tá? Então, se dá para pôr no contrato, é importante que isso esteja de forma clara. A descrição do imóvel também precisa constar no contrato de locação. De maneira bem técnica, o que eu recomendo para quem está elaborando o contrato de locação? Que ele tenha em mãos a escritura do imóvel, tá? A matrícula do cartório de imóveis, a escritura de compra e venda, porque lá tem a descrição completa do imóvel. E colocar, não ter preguiça, colocar a transcrição mesmo do imóvel. Tá? E muitas vezes, isso não está na escritura, mas é importante mencionar, o nome da rua, o logrador e o número também. Tá? Qualquer forma de identificar para não haver dúvidas com relação ao imóvel que está sendo locado. É necessário, evidentemente, estabelecer qual é o pagamento, né? Ou seja, os aluguéis, como tipicamente mês a mês, né? Vai ser pago, mas o valor dele precisa ser colocado, e isso em direito a gente até, quanto minucioso, a gente põe de forma numeral e depois por extenso. A gente escreve, por exemplo, 3.000, a gente escreve 3, a palavra 3, depois 1.000, parênteses, né? Para não ter dúvidas do valor. Inclusive, em havendo dúvida com relação a se tiver divergência do numeral e o por extenso, vai prevalecer o que está por extenso. Tá? Então, é uma maneira até de você ter como eu vou dizer, você evitar erros, né, de digitação, evitar uma confusão ali, copiando um modelo no outro, enfim. E também é necessário identificar, e aí no começo do contrato de locação, que está invertido, né, as partes. Quem é o locador e quem é o locatário. O locador é quem cede o imóvel urbano, o locatário é quem vai ficar com a posse, quem vai ficar utilizando daquele imóvel urbano. E não é raro ter outras pessoas no contrato de locação, por exemplo, o fiador. Então, vamos falar um pouquinho sobre garantias mais para frente, mas é interessante também não esquecer de mencionar a qualificação completa desse fiador, além do locador e locatário. Tá? Essa lei de locações, voltando a falar sobre ela abrange diversas formas de locação, que como eu falei para vocês, tá? Seja por temporada, né? Locação residencial, não residencial, e ela fala também de procedimentos
processos, na verdade, ações relacionadas ao processo de locação. Eu não tenho como falar em detalhes, também não seria conveniente para vocês escrever, mas, em suma, né, para quem estiver preocupado, que quiser ter uma noção do que pode acontecer por conta de contrato de locação, eu recomendo a leitura, né, saber que, olha, você pode despejar o locatário que faz o pagamento. Pode fazer a consignação do aluguel. O que é consignar o aluguel? Se o locador não quer receber, é depositar em juízo, depositar na justiça, por exemplo, o valor do aluguel, para que não haja mora, não haja atraso no pagamento. Também é possível entrar com uma ação para rever o valor do aluguel, se houver uma mudança significativa em depreciação ou valorização excessiva do imóvel, tá? Ou até uma ação para renovar o contrato de aluguel, quando houver uma, digamos assim, uma omissão, a outra parte não se manifesta, gera uma preocupação. Isso não é tão comum, ou não é um problema nas locações residenciais, porque, evidentemente, como eu falei para vocês, tipicamente a renovação é automática, né? Mas em locações comerciais, locação de galpão, por exemplo, isso pode gerar uma incerteza, gerar um problema, tá? Bom, voltando a falar, então, sobre o que deve constar no contrato de locação. Gente, são 3 questões aqui que a gente não pode deixar passar, né? Primeiro, né, não pode haver impedimento na locação. Tá? Como assim? Eu posso ser proibido de locar? Pode. Vamos supor, você mora num condomínio de casa, ou de prédio, e tem uma regra no estatuto do condomínio que proíbe a locação para Airbnb, por exemplo. Tá? Uma vez havendo essa restrição, não é possível a locação. Ou ainda, você já tem a posse do imóvel por uma questão contratual, uma posse precária, por exemplo, você já está locando o imóvel, já digamos, locatário, você não pode, muitas vezes, sublocar ou locar para uma outra pessoa aquele imóvel que já está locado. Tá? Então, é necessário, quando construir o contrato de locação, de fazer essas conferências. Tá? Também é necessário a identificação precisa das partes, nome completo, RG, CPF, endereço, ou endereço de origem, por exemplo. Tá? E, se possível, juntar no contrato de locação, em anexo, cópia desses documentos. Tá? Por quê? Quando a gente trabalha na área jurídica, né, a gente acaba criando uma série de burocracia, uma série de regras, minúcias, e é tudo pensado naquela hipótese de dar alguma coisa errada lá na frente. Então, digamos, o locatário, ele informa os dados dele, informa nome, RG, CPF e tal, você vai lá e coloca no contrato de locação. Aí lá na frente ele não paga. E você entra com uma ação de despejo ou mesmo uma cobrança dos aluguéis. E lá na frente você vai verificar que os dados não estão corretos, por exemplo. Que ele trocou números, confundiu ou mesmo de má fé informou errado os dados da locação. Isso vai gerar um problema, com certeza. Tá? Então é importante ter esse controle. É claro, também com relação ao recibo de aluguel, é importante ter essa guarda. Muitas vezes a pessoa, normalmente um locador privado, isso não é um problema para quem loca de forma profissional, né, ou mesmo corretor de imóveis, mas você precisa ter uma espécie de um pastinho, um prontuário, né, com todas as informações daquele contrato de locação. Tá? E também, eu já mencionei aqui para vocês, né, que é essencial, é a descrição do imóvel. Tá? Descrição, seja vou repetindo o que eu falei, mas é importante, sobretudo, nome da rua, número da casa, bairro, município e, se possível, matrícula do imóvel. Gente, vai ser 3, 4 linhas a mais de um contrato de locação. É importante essa descrição. Tá? Agora vamos falar, então, das partes, ou melhor dizendo, obrigação das partes. De um lado, a gente vai ter as obrigações do locador e, consequentemente, direitos do locatário. Qual que é o ônus, qual que é o encargo de quem cede o imóvel, do locador? Primeiro, ele tem que, evidentemente, entregar o imóvel para o locatário. Pode parecer esquisito, né, falar nesses termos, mas, assim, isso é o objeto do contrato de locação. Então, é importante que haja uma cláusula que diga da entrega, da data da entrega, por exemplo. Tá? Ou, eventualmente, até das condições da entrega. Né? Outra obrigação do locador: manter
o imóvel em condições perfeitas. Ou seja, ele pode eventualmente ter que reparar o imóvel. Tipicamente, de acordo com a lei de locações, as despesas do dia a dia, né, do imóvel, limpeza, uma manutenção mais simples, por desgaste, por exemplo, vai ser feito pelo locatário. Tá? Agora, despesa extraordinária, vamos supor, tem um problema de infiltração, tem que trocar o forro, tem que fazer uma reforma no imóvel. Isso, tipicamente, é despesa do locador, do dono do imóvel. Tá? Eu falo tipicamente porque a própria lei ela diz que isso é uma regra geral. Nada impede, por exemplo, de as partes no contrato estabelecer o contrário. Ou até de plano, por exemplo. Vamos supor que o locatário ele seja um empreiteiro, um pedreiro, por exemplo. Ele pode combinar com o locador, não tem problema, é a autonomia da vontade, ele pode dizer que ele vai, digamos assim, pagar parte dos aluguéis na reforma, na construção de algo, por exemplo. Tá? É interessante pensar dessa forma, porque apesar de terem regras, né, no direito civil com relação a negócios jurídicos, com relação a contratos de locação, a gente tem muitas dessas regras permissivas, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Ou seja, o legislador ele fala, olha, regra geral vai ser assim, regra geral se comporta dessa forma. Quando ele fala isso, especialmente no direito privado, ele está dizendo de maneira implícita que, apesar da lei dizer que é assim, vocês podem combinar, passar. Receberam a lógica? Essa é importante. Então, é possível fazer a inversão ou alteração da responsabilidade aí da manutenção do imóvel. Tá? E outra questão que é muito importante, as pessoas às vezes não levam isso em consideração, que é necessário que o locador ele tenha, que ele garanta o uso pacífico do imóvel. Em outras palavras, né? Ele não pode ser um invasor. E se ele invadiu um imóvel e está alocando, isso vai gerar mais responsabilidade para ele. Tá? Até deveria indenizar muitas vezes perante o locatário. Bom, agora obrigações do locatário e direitos do locador. Agora a gente vai para o outro lado. Evidentemente, o locatário tem que respeitar a finalidade da locação. Se o imóvel ele é para fins residenciais, ele tem que ser usado para fins residenciais. Tá? Caso haja na observância dessa finalidade, isso é causa de rescisão do contrato de locação. O locador pode retomar o imóvel por conta desse desvio de finalidade. Tá? Também, claro, o locatário tem que pagar o aluguel, tem que informar eventuais turbações. O que é isso? Né? Tem uma outra pessoa, que não é nem locador nem locatário, que está danificando o imóvel, está tomando posse do imóvel, enfim. É dever do locatário manter o locador, até porque o locatário está sempre ali. Né? Ele tem que informar o locador a esse respeito. E, claro, isso normalmente é onde dá problema, né? E quando acaba a locação, o locatário tem que devolver o imóvel no estado em que recebeu. Então, se o imóvel estava pintado, ele tem que devolver pintado. Ah, mas estava pintado de uma forma, não viu. Então, pinte de novo. Se o imóvel ele tinha determinada, vamos dizer assim, condição de habitação, no mínimo ele tem que devolver com relação a respeitar essas condições de habitação. Tá? Falar um pouquinho de outra questão bem controvertida aqui sobre locações. A garantia. O que é a garantia? De uma maneira bem genérica, no direito, cabe um ato de cumprimento de uma obrigação dentro de um negócio jurídico, em havendo uma garantia, aquele credor ele pode exigir a garantia, uma prestação diferente, algo que vai fazer valer aí a falta do cumprimento da obrigação. Tipicamente, na lei de locações, nós vamos ter a garantia na forma de calção, a calção que com U, tá, gente? Não com L, não é o calção de vestir. A calção com U é o depósito, né? O pagamento em dinheiro, né? Que fica numa conta específica para eventuais prejuízos causados pelo locatário, ou ainda a fiança, aqui a indicação de um fiador, tá? Nesse sentido, gente, a fiança, de acordo com o Código Civil, ela deve ser por escrito. O fiador, ele precisa assinar um documento em que ele efetivamente garante o pagamento daquela locação. E aí a gente volta numa questão interessante lá de trás, que se é celebrado um contrato de locação,
regra geral, esse contrato é feito de forma escrita, mas nada impede de uma celebração verbal de contrato de locação. Eu não recomendo, mas a lei não proíbe. Agora, caso haja fiança, o contrato, evidentemente, ele tem que ser por escrito. Tá? A fiança ela pode ser também na forma de garantia bancária, tá? Ou ainda cessão de cota de fundo de investimento. Isso é uma situação muito específica, né? Mas é possível, vamos dizer assim, transferir o direito de uma cota acionária, né, de fundo de investimento, para o caso de não pagamento de locação. Ou danos causados ao imóvel também. E uma regra muito importante que eu já vi ela sendo cumprida diversas vezes. Diz o artigo 37, parágrafo único da Lei de Locações. É vedada, proibida, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Em outras palavras, não pode o locador exigir mais de uma forma de garantia. Então, isso tem que ser muito bem pensado, tá? Porque o locador, o que ele quer? Ele quer receber o valor pela locação. Então, ele tem que pensar, na hipótese de não pagamento, como que ele vai garantir esse recebimento? Qual que é a forma mais viável para ele? Aí vai variar, a depender aí da disponibilidade do locatário, ou mesmo da exigência do locador, se ele tiver vários, ele pode criar, digamos assim, uma exigência mais gravosa, né? Vamos dizer lá, uma caução mais alta, digamos assim, 3 meses de aluguel, por exemplo. Tá? A caução não pode ser maior do que o valor do contrato de aluguel, isso é importante dizer também. Tá? Por fim, a gente tem uma outra questão, que aqui a gente só fala de maneira superficial, que é o chamado direito de retenção. Direito de retenção é um tema de direito civil, não só de locação, mas ele é um direito relacionado àquela hipótese de devolução da coisa, ou seja, estou devolvendo o imóvel. Né? Em algumas hipóteses, digamos, aquele que está devolvendo, ele pode deixar de devolver ou devolver posteriormente somente, se ele entender que ele precisa ser indenizado com relação a determinadas despesas que ele teve. Tá? De certa forma, o direito de retenção ele é bem específico. Assim, ele não abrange todas as ações ali ou despesas geradas pelo locatário. Então, aqui, por exemplo, se o locatário, aquele que está com o imóvel, ele teve que gastar com a manutenção do imóvel, ele pode descontar do valor de aluguel, por exemplo, na forma de retenção. Ele pode reter o valor, parte do valor do aluguel, por exemplo. Né? Ou ainda, as benfeitorias úteis. Aqui, no caso, algo que acrescente a atividade. Ele constrói, por exemplo, um banheiro a mais, ele instala um circuito de segurança, assim por diante. Né? Ele aumenta o uso do imóvel, então ele pode exigir uma indenização a esse respeito. A diferença aqui é que, no caso da benfeitoria útil, ele tem que pedir autorização para instalar. Tá? De outra forma, ele não vai ter direito de reter, de fazer esse desconto. A gente tem também as chamadas benfeitorias voluptuárias, ou aquelas que só têm uma finalidade estética, elas não aumentam o valor do imóvel. Essas não geram de forma nenhuma direito de retenção, não há como descontar. Tá? No caso das benfeitorias úteis, aqui não acabei não colocando, mas é importante dizer, o locatário, quando ele devolve o imóvel, se não gerar dano, ele pode levantar. Se ele instalou um circuito de televisão, circuito de câmeras, por exemplo, no imóvel, ele pode desinstalar, né, e devolver o imóvel, por exemplo. Não há incorporação daquilo ao imóvel. Tá? É isso, gente. Eu não quis fazer uma apresentação muito longa, até para não ficar maçante, né? Espero que não tenha sido muito maçante. E espero que isso ajude vocês para quem está fazendo aí, elaborando contratos de locação. Espero que tenha sido proveitoso, tá? E no mais, me coloco à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vamos ver aqui, né? Se quiserem fazer algum comentário. Perfeito, isso eu que agradeço. Então, é isso, gente. Pois não, Daniela, pode falar. O senhor podia voltar, que eu não entendi muito bem aquela parte lá do começo do que não está na lei de locação. Sim, ótimo. Aqui, né? O que acontece? Você está cursando Direito, você é nosso aluno aqui, né, Daniela? Vamos pensar no sentido mais conceitual do direito. A gente tem as regras gerais e regras especiais. Tá? A lei de locação é uma lei
especial, tá? Então, ela vai ser aplicada para a locação de imóveis urbanos. Imóveis urbanos. Algumas espécies de locação de imóveis urbanos não estão contempladas ali na lei. Na verdade, fala que não se aplica, mas a regra geral se aplica, tá? Então, a primeira lei, a primeira regra que você vai consultar quando estiver elaborando um contrato de locação, ou discutindo uma questão de locação de imóvel urbano, é a lei de locações, porque é a regra especial. Se a lei de locações não falar nada a respeito, aí sim você vai no Código Civil, que é a regra geral. Aqui, no caso de omissão, por exemplo, na falta de um texto ali explicando aquela sua situação, por exemplo, você está discutindo se uma criança pode locar um imóvel. Isso não está na lei de locação. Mas o Código Civil fala sobre capacidade civil, capacidade para celebrar negócio jurídico. Então, você pode ir no Código Civil, na parte geral, e verificar ali como se reconhece a capacidade civil, por exemplo. Tá? Então, a gente, quando trabalha com direito, a gente nunca analisa de forma isolada uma regra. Ela é sempre dentro de um sistema. Tá? E mesmo que a pessoa não seja da área de direito, ela precisa ter essa consciência, porque senão ela vai cria-se a ideia errada de que a lei de locações, por exemplo, é um manual de locação. Tem tudo que você precisa saber sobre locação. Ou o Código Civil tem todas as regras gerais que você precisa saber. Isso não é verdade. Tá? É claro que quem está estudando isso mais a fundo, por exemplo, vai discutir questões jurisprudenciais, por exemplo. Né? A questão das locações de cômodos, né, de quartos, ela já foi discutida no Superior Tribunal de Justiça. Se a pessoa pode locar um quarto para o Airbnb, ou se não pode, assim por diante. Tá? Mas é claro, isso é um estudo mais acadêmico, né? E para quem faz um contrato de locação, digamos assim, dia a dia, mais simples, ele vai se deparar com uma situação assim, ele vai ter que eventualmente consultar um advogado, sim. Tá? É importante que isso seja feito. Tá? No caso, muitos de vocês aqui, em breve, né? Tem que perseguir a carreira da advocacia. Tá? Tudo bem? Ficou claro? Tranquilo? Sim, obrigada, professor. De nada, imagina. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Não? Então é isso, gente. Ó, a gente está encerrando hoje. Amanhã a gente vai ter a apresentação do professor Alexandre, que vai falar das profissões do futuro. Tá? Eu espero vocês. Eu agendei para um pouquinho mais cedo amanhã. Tá? Eu agendei para as 18h30. Mas eu vou estar presente também. Tá? Eu vou apresentar o professor. Eu também quero assistir, eu quero aprender também. Ele vai expor para alguém. Tá certo? No mais, eu agradeço aí a presença de vocês. Desejo um ótimo fim de noite. Quem quiser vir aqui, tiver perto, quiser vir na Unesp, a gente está tendo agora, vai começar daqui a pouco uma palestra sobre marketing digital, né, do fotógrafo, que a gente esqueci o nome do fotógrafo. Eu não sou muito bom da parte de, como chama? Esse daqui. É o aqui, Eduardo Perazzoli, tá? É bem famoso aqui. Então, ainda não começou, tá? Ainda dá tempo de vocês virem, tá? Muito obrigado, gente. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, E professor. tchau, até a próxima.